Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num dos livros mais influentes dos últimos tempos, Princípios, do Ray Dalio. É uma obra que funciona quase como um manual de instruções para tomar decisões melhores tanto na vida pessoal quanto na profissional. E olha, para a gente ter uma ideia do peso desse livro, basta ler essa citação. É do Bill Gates. Quando uma pessoa como ele diz que recebeu ensinamentos inestimáveis de alguém, a gente para ouvir. Isso já dá o tom do impacto do que a gente vai analisar aqui. Então, vamos lá. Quem é esse homem que um dia recebeu um elogio desses do Bill Gates? E, mais importante, qual é a grande ideia por trás do livro dele? Esse aqui é o Ray Dalio, e ele não é um autor qualquer. Ele é o fundador da Bridgewater Associates. Para dar um contexto, a Bridgewater não é uma empresa qualquer não, é um dos maiores e mais bem-sucedidos fundos de hedge do mundo, ou seja, uma empresa que gera investimentos de altíssimo nível. Dalio joga no topo do mercado financeiro há décadas. E a grande sacada dele, o coração do livro, é esta aqui. Em vez de a gente só reagir ao que acontece, a gente deveria criar um sistema de princípios, sabe? Um conjunto de verdades que guiam nossas decisões para alcançar o que a gente quer, seja na vida ou nos negócios. Pensa nisso como se fosse o seu sistema operacional pessoal. Mas o mais curioso e talvez o mais importante é que esse sistema todo não nasceu de uma sequência de vitórias. Muito pelo contrário, ele foi forjado na humildade, sabe? No meio do fogo, do fracasso. Essa linha do tempo conta a história toda. Depois de um começo de carreira de sucesso, Dalio encarou o que ele mesmo chama de o meu abismo. Entre 79 e 82, ele fez uma aposta errada na economia, de forma muito pública, e perdeu tanto dinheiro que teve que demitir todo o mundo. A empresa quase faliu. Foi desse fundo do poço que ele começou a reconstruir tudo, mas dessa vez de um jeito completamente diferente. E é daqui que sai a lição mais importante de todas. Esse fracasso devastador ensinou a ele o valor da humildade e, mais do que isso, a necessidade de ter um sistema para aprender com os próprios erros. Ele percebeu que precisava de um método, uma forma estruturada de encarar a realidade, principalmente quando a realidade dizia que ele estava errado. E isso nos leva direto para a primeira grande parte do livro, os princípios de vida. A ideia aqui é que cada pessoa pode e deve construir a sua própria máquina para conseguir o que quer da vida. E o motor dessa máquina é este processo de 5 passos. Parece simples, mas é extremamente poderoso. Primeiro, ter metas bem claras. Segundo, identificar os problemas que impedem de chegar lá. E, importante, não tolerar esses problemas. Terceiro, o passo-chave. Diagnosticar a causa raiz do problema, não só o sintoma. Com isso, quarto, desenhar um plano. E quinto, claro, executar o plano até ao fim. É um ciclo que nunca para, de pura evolução. Mas para esse processo funcionar de verdade, tem uma peça que é fundamental, a tal da abertura mental radical. E isso não é só sobre ouvir os outros, é a capacidade de considerar genuinamente a possibilidade de estar errado, de buscar as melhores respostas, não importa de onde elas venham, sem deixar que o ego atrapalhe. Ok, agora, como é que a gente pega esses princípios todos e leva para dentro de uma empresa, de uma equipe? É aí que a gente entra nos princípios de trabalho e no conceito de meritocracia de ideias. E o que é isso, uma meritocracia de ideias? Bom, é um ambiente onde a melhor ideia vence. Simples assim. Não importa se ela veio do diretor ou do estagiário. O que vale é a qualidade do argumento, não o cargo de quem fala. É uma ideia bem diferente do que a gente vê na maioria das empresas, né? E como se constrói um lugar assim? Esse slide mostra os pilares. Tudo começa com verdade e transparência radical, onde as pessoas dizem o que realmente pensam. Isso ajuda a construir relações de trabalho mais fortes e uma cultura onde errar é ok, desde que se aprenda com o erro. Depois, as decisões são pesadas de acordo com a credibilidade de cada um naquele assunto e, ponto crucial, existe um sistema claro para resolver os conflitos de ideias de forma produtiva. E com isso, a gente chega na conclusão. A grande provocação que o livro deixa no ar é exatamente essa. Qual é o seu sistema operacional? Porque, no fim das contas, é isso que os princípios são. Não são só umas regrinhas para seguir sem pensar. Eles são o sistema operacional que processa a realidade e ajuda a gente a tomar decisões melhores, construindo uma versão melhor de nós mesmos e das nossas equipes. O que nos deixa com essa pergunta final para cada um refletir. Tendo consciência disso ou não, todos nós agimos com base em alguns princípios. A grande questão é, quais são os princípios que realmente guiam as suas decisões? Ter clareza sobre isso talvez seja o primeiro e mais importante passo para construir a sua própria máquina de sucesso.